Juízes, capítulo 6. Por favor, leia, abre esse texto agora. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 a 16. Depois vamos ler o 25 e 26. Eu queria que você compartilhasse com aquela pessoa que está do seu lado. Você na galeria, adolescentes, jovens, adultos. Nessa manhã eu quero pensar sobre o tema prevalecer. Prevalecer. É sobre isso que eu queria pensar nessa manhã. Pergunte à pessoa do lado: você é uma pessoa que prevalece? Pergunte aí: você é uma pessoa que prevalece na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da tribulação? Você perguntou os três? Vamos de novo. Pergunta à pessoa do lado: você é uma pessoa que prevalece na hora da crise, na hora da dificuldade, na hora da tribulação? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Você é uma pessoa que prevalece, ou você é uma pessoa que arrefece, ou que desiste, ou que chuta o pau da barraca e pega a toalha e joga? Como é que é? Então vamos pensar em pessoas que prevalecem. E eu quero nessa manhã pensar sobre esse tema. Juízes capítulo 6, de versículo 1 a 16. Vamos fazer a leitura responsiva. Mas os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão de Midian por 7 anos. Repita comigo essa frase: prevalecia, pois, a mão de Midian sobre Israel. Porque sucedia que, havendo Israel semeado, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e os filhos do Oriente. Porque subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruir. E sucedeu que, clamando eles ao Senhor por causa dos midianitas, livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei diante de vós, e a vós vos dei a terra. Repita comigo: mas não deste ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, e que pertencia a Joás, a Biasrita, cujo filho Gideão estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. Agora você vai escolher se é homem ou mulher que está do seu lado. Se for homem, você vai dizer: o Senhor é contigo, homem valoroso. Se for mulher, você vai dizer: o Senhor é contigo, mulher valorosa. Diga aí. Ótimo. Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos de Midian. Replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Agora vamos ler o 25 e 26. Naquela mesma noite, disse o Senhor a Gideão: toma um dos bois de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta a cera que está ao pé dele.
Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Quem prevalecia em Israel naquele momento? Quem estava prevalecendo em Israel? Quem estava prevalecendo em Israel, irmãos? Os midianitas, os amalequitas e todos aqueles que tinham se associado a eles. Olha para mim agora, é séria a pergunta. Quem está prevalecendo na sua vida? O inimigo? A derrota, a desgraça, a doença, a crise, o problema, a angústia da alma, a depressão, a ansiedade? Quem está prevalecendo na sua vida? Em Israel, quem prevalecia era a mão do inimigo. E a mão do inimigo prevalecendo fazia com que tudo fosse minimizado. Tudo era destruído, tudo era arrancado, tudo era levado, tudo era derrotado. Quando a mão do inimigo prevalece, o povo pena, o povo sofre. E é interessante quando eu olho para esse texto, que a palavra de Deus fala que quando o inimigo está prevalecendo, Deus traz restauração a Israel através de um jovem chamado Gideão, num tempo muito difícil. E por que Deus fez isso? Porque Deus viu um potencial extraordinário na vida daquele homem. Que potencial é este, pastor, que Deus viu na vida deste homem? Deus viu que ele possuía discernimento espiritual. Deus viu que ele possuía mais do que discernimento espiritual, que ele era um guerreiro prudente, e que ele era uma pessoa sensível a Deus. E por isso Deus disse: Gideão, mesmo que Israel toda esteja sofrendo e que o inimigo esteja prevalecendo, eu olho que tem um diferencial na sua vida. Qual foi o diferencial que Deus viu na vida de Gideão? É que o inimigo não prevalecia sobre a vida dele, mas era ele quem prevalecia contra o inimigo. E aí Deus olhou e viu aquilo e disse: espera aí, tem uma pessoa aqui diferente no meio dessa galera toda. O inimigo está prevalecendo contra a galera, mas esse aqui está prevalecendo contra o inimigo. E a pergunta que eu faço a você nessa manhã: como é que Gideão prevaleceu contra os seus inimigos? Primeiro, guarde isso no seu coração: ele não permitiu que o inimigo roubasse aquilo que era dele. Ele não permitiu. E como é que ele não permitiu? A Bíblia diz que ele foi trabalhar lá no lagar, ele não ficou sentadinho, disse: o diabo veio aí, está roubando tudo, está levando os nossos jumentos, está levando o nosso gado, está levando, então não vou fazer mais nada porque Deus abandonou o seu povo. Não. O que ele fez? Ele foi trabalhar num lugar que era mais escondido, mas ele estava lá, e ele estava malhando no lagar, mas os midianitas não levaram nada dele. E por que não levou nada dele? Por causa da sua determinação. Aquele jovem não se amoldou aos demais. Ele olhou a situação e ele disse: eu vou fazer sim algo diferente. Se os midianistas estão roubando tudo de todo mundo, de mim não vão roubar. E eu vou sim malhar no lagar, eu vou produzir alguma coisa. Eu não vou ficar sentado esperando, não. Eu vou fazer alguma coisa. Segundo, eu olho para esse texto e eu percebo que ele tem coragem. Por que coragem? Porque ele enfrenta os seus inimigos. Ele está lá fazendo algo que ele via que os inimigos estavam destruindo lá. Mas ele está plantando, ele está colhendo, ele está malhando trigo, ele está providenciando alimento para a sua família. Ele tem coragem. Você tem coragem de enfrentar o inimigo? Você tem coragem de contrapor aquilo que está sendo, vamos dizer assim, normatizado lá fora? Você tem coragem de contrapor? E eu olho para esse texto e eu descubro que o inimigo não levou, que ele não permitiu que o inimigo roubasse, porque ele tinha produtividade. Perceba que os midianitas não levaram a colheita de Gideão. E por que eles não levaram a colheita de Gideão? Porque ele tinha estratégia. Ele estava usando uma estratégia diferente das dos demais. E por causa disso ele não ficou sem nada na sua casa. A pergunta nessa manhã é: o que o inimigo está roubando de você? E por que você está permitindo que Satanás roube a sua alegria, a sua paz? Por que você está permitindo que Satanás leve aquilo que Deus te deu? A sua herança, os seus filhos, a sua alegria espiritual. Por que você está permitindo que Satanás leve? Você tem que usar as estratégias de Gideão: determinação, coragem, produtividade. Segundo, eu olho para esse texto e eu descubro que Gideão detectou o problema do seu povo.
Qual era o problema de Israel naquele momento? Não era o ataque do inimigo. O ataque do inimigo, sempre Israel teve. Qual era o problema? Era a ausência de Deus na vida do povo. Uma coisa é o ataque do inimigo, outra coisa é a ausência de Deus na vida do povo. Às vezes, meus irmãos, nós ficamos preocupados. Nossa, Satanás está atacando a família, Satanás está destruindo tudo, daqui a pouco vai avançar contra a igreja. E nós ficamos preocupados com o ataque das trevas. Mas espera aí, e a presença de Deus no meio do seu povo? O diferencial da igreja não é o ataque do inimigo, porque sempre Satanás vai atacar. O diferencial da igreja é a presença de Deus no meio do seu povo. E isso não estava existindo. Por quê? Porque o povo, diz a Bíblia, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Agora é hora de olhar para o coração. Eu tenho feito mal aos olhos do Senhor? Eu tenho feito aquilo que não agrada a Deus e quero que Deus esteja do meu lado? E quero que na hora da luta Deus esteja comigo? Eu quero invocar o poder de Deus para que Ele me ajude se eu não estou andando com Ele? Olha para esse texto e eu descubro que o problema não era a presença demoníaca ali. O problema não era o tanto de demônios, o problema era que não havia a presença do Espírito Santo agindo ali. O Espírito Santo não estava naquele povo, não estava agindo por meio daquele povo. Então o problema não era esse, a situação espiritual era uma situação de penúria. Não havia sustentação espiritual, e quando não há sustentação espiritual, o sentimento é de abandono. Perceba que Gideão diz, o povo está dizendo, aonde está o Deus que nos tirou do Egito? Aonde está? É como se Deus tivesse fugido. Deus não foge da batalha, meu irmão. Deus não foge de guerra, Deus não foge de conflito, Deus não foge do diabo. O problema não é Deus. O problema é quando nós distanciamos de Deus. E Gideão detectou o problema do seu povo. Ele viu que o seu povo estava distante de Deus. E não Deus distante dele. Terceiro lugar, eu olho para esse texto e eu percebo que para a gente derrotar o inimigo e prevalecer contra o inimigo, nós precisamos reconhecer nossas limitações. Quando Deus chama Gideão para realizar a obra de libertação, a consciência dele de limitação produziu o agir de Deus, e aí a consciência operou o agir de Deus, porque a Bíblia diz que o poder de Deus opera na nossa fraqueza. E é interessante que nesse texto nós vamos ver Gideão dizendo, Deus, eu não reúno condições para ser um libertador de Israel. E aí Deus, que beleza, Gideão. Que bom que você está dizendo isso. Senhor, eu não tenho condição. Gideão, maravilhoso, Gideão. Porque é na minha força que você vai libertar Israel. Não é na sua. É na minha força. Que bom que você diz que não tem condições. Aí ele diz, Senhor, eu sou muito pobre, a minha família é a mais pobre. Deus, que beleza, Gideão. Que bom que você é pobre. Porque eu vou poder te dar tudo que eu gostaria de te dar. Porque senão você ia falar assim, Senhor, eu não preciso de nada, eu já tenho tudo. E como você diz que é pobre, então é exatamente o tipo de gente que eu preciso. E aí ele vai dizer mais do que é pobre. Ele diz, Senhor, na família do meu pai, eu sou o menorzinho. Ele diz, que beleza que você é o menorzinho, porque eu vou te fazer grande. Ótimo que você é o menorzinho, porque eu quero tornar você grande. Porque se você já fosse grande, aí já não tinha jeito de eu agir na sua vida. É porque você é pequeno que eu vou te fazer grande. É porque você é pobre que eu vou acrescentar o que precisa na sua vida. É porque você não pode que eu posso. Perceba que as limitações deste homem ajudou. Gideão não foi aquele sujeito que se apoiou no seu próprio entendimento, que se estribou nos seus entendimentos. Pelo contrário, ao encarar a sua fragilidade, a sua limitação, Deus pôde ser engrandecido na sua vida. Olha para mim, irmão. Eu quero dizer uma coisa. Ao encarar a sua limitação, você tem dois caminhos. Ou você mergulha na sua inferioridade, ou você faz dela um trampolim para depender de Deus. De novo. Ao encarar a sua fragilidade, a sua limitação, você tem dois caminhos. Ou você mergulha na inferioridade, eu não sou, coitado de mim, eu sou um Zé qualquer, uma Maria qualquer, eu não consigo, eu não posso. Aí é mergulhar na sua inferioridade. Ou então você, da sua inferioridade, faz um trampolim para dizer, Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor pode. E se o Senhor pode, eu vou fazer um trampolim da minha inferioridade para alcançar o que o Senhor quer. E é exatamente o que Gideão faz. O texto bíblico vai avançar e vai nos dizer uma quarta coisa aqui, que Gideão edifica um altar para Deus, ao mesmo tempo em que destrói a iniquidade na sua casa.
Dentro da casa de Gideão tinha um altar erguido para Baal. E Baal era uma divindade daquela época. E não só tinha um altar erguido, mas ali era feito oferendas e etc. para Baal. E o que a palavra de Deus fala? Deus mandou Gideão começar pela sua vida, pela sua casa, a reconciliar a sua família com Deus. Se o povo estava afastado de Deus, Gideão tinha que libertar o povo de Israel. Mas para ele libertar, o primeiro jugo que ele tinha que tirar era o jugo maligno que estava na sua casa. Meu irmão, há algum jugo maligno na sua vida, na sua casa? É por aí que Deus quer que você comece. O jugo maligno estava dentro da casa dele. Então era necessário reconciliar a família dele com Deus. Gideão vai fazer o quê? Ele vai trazer a presença de Deus para a sua casa. Porque Deus não estava na casa de Gideão. Deus não podia habitar ali, porque ali já tinha sido ocupado por uma divindade satânica. E aí é importante lembrar que Gideão então recebe um desafio de Deus. Qual é o desafio que ele recebe? Olha, eu quero que você vá lá e faz uma limpeza no seu quintal. Você vai tirar aquele Baal que tem lá, você vai cortar, você vai tirar aquelas coisas todas que estão ali, você vai tirar todas as divindades que estão lá. Eu quero que você faça isso. Gideão ouviu e obedeceu. Olha para mim. Você ouve e obedece a Deus? Ou você fica com aquela velha história maligna? Não tem nada a ver, pastor. O que tem? O que tem? O que tem é que a divindade maligna está ali presente na sua casa, na sua vida. A divindade maligna está sendo ali adorada. Como é que Deus vai estar lá? Ele não divide a sua glória com ninguém. E aí? E aí Gideão ouve e obedece a Deus. Mas a Bíblia diz que ele tira as mãos de Baal da sua casa. Porque Baal estava com as mãos estendidas sobre a casa dele. E com as mãos estendidas, toda maldade, tudo que era ruim, estava vindo sobre a casa de Gideão. Porque quem estava com as mãos estendidas era Baal. Então ele retira o símbolo do pecado e agora ele vai estabelecer ali o símbolo da obediência. O texto bíblico diz que ele vai consertar o telhado espiritual da sua casa. Olha para mim, telhado espiritual da sua casa precisa ser consertado, meu irmão? Talvez precisa, porque o que está ali em cima da sua casa não é o que Deus projetou. Talvez está ali tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que é de ruim. Por quê? Porque Baal está lá. E quando fala Baal, alguns interpretam errado. Baal é a televisão, Baal é o computador, nada disso, irmão. Tudo pode ser Baal na nossa vida. Um carro pode ser Baal. O emprego pode ser Baal. Qualquer coisa pode ser Baal na nossa vida. É só Deus deixar de fazer parte, em primeiro lugar, aí se torna o Baal da nossa vida. O computador pode ser um Baal na minha vida? Pode. Como o smartphone pode, como o celular pode, qualquer outra coisa pode. É só Deus deixar de ter o primeiro lugar. É só Satanás assumir o controle, aí é o Baal presente lá. E o texto bíblico vai dizer que Gideão então vai consertar, ele derruba Baal da sua casa. Ele pega o boi do seu pai, o principal, vai lá, amarra naquela estátua que estava lá, joga ela no chão, quebra aquela estátua e faz o quê? A Bíblia diz que ele depois mata o boi, constrói um altar para Deus e oferece o boi em sacrifício. Então, na verdade, o que Gideão está fazendo? Gideão está reconstruindo a saúde espiritual da sua casa. Antes de lutar para que Baal fosse derrubado na nação, ele derruba Baal na sua casa. Quantas vezes, irmãos, eu vejo, e andando por esse estado e fora dele, quantas pessoas falando da situação do nosso país, principalmente nessa área de corrupção. Mas quantas vezes eu vejo pessoas que, às vezes, falando, não praticam aquilo que falam. E é muito fácil eu falar para o outro derrubar o Baal. O problema é eu derrubar o Baal na minha casa. É muito fácil dizer para o outro ser honesto. O problema é eu ser honesto na minha casa. É muito fácil falar para o outro não fazer o mal e eu fazer o mal na minha casa. E aí eu preciso pensar, Gideão começa pela casa dele. Na verdade, irmãos, o que Gideão faz? Gideão decreta para o inimigo, ele diz, na minha casa não vai ter espaço para você, só vai ter espaço para Deus. E onde havia um altar para Baal, ele no mesmo lugar ergue um altar para Deus. E ali ele oferece o sacrifício. Em outras palavras, ele levantou-se contra o inimigo da sua família. E agora a sua família estava protegido pela mão de Deus.
Você tem que fazer isso na sua casa. Ninguém pode fazer isso por você. Esse coro aqui, por melhor que ele cante, ele não pode entrar na sua casa e derrubar o Baal lá. O pastor Evaldo, por melhor que ame você, por mais que ame você, que goste de você, que queira o melhor para a tua vida, não pode derrubar o Baal que está dentro da sua casa. Nem ninguém aqui que goste de você, nem nenhuma pessoa da sua família. Quem tem que derrubar o Baal da sua casa é quem? É você mesmo. E você sabe onde está o Baal. E é lá que você tem que derrubar, e derrubar logo, para que o telhado da sua casa seja um telhado de bênção e não um telhado de maldição sobre as mãos de Baal. Quinto, eu aprendo nesse texto que Gideão busca as estratégias de Deus para a sua vida. Irmão, guarde uma coisa no seu coração: a estratégia é algo que pode fazer a diferença entre a derrota e a vitória. Se você não souber usar a estratégia certa, você vai colher certamente derrota na sua vida. E eu quero dizer uma coisa para você: guarde no seu coração: em cada circunstância da sua vida e da minha, em cada desafio, Deus tem uma estratégia diferente. Deus tinha uma estratégia para mim lá em Assis Chateaubriand, onde eu comecei o ministério. Depois ele tinha uma outra estratégia lá em Mantena, onde eu prossegui o ministério. Depois ele teve outra estratégia lá em Divinópolis, onde eu consegui prosseguir o ministério. E ele aqui em Vila Velha me deu outra estratégia totalmente diferente. São estratégias, mas não é estratégia só de ministério, não. É estratégia no dia a dia. Deus dá uma estratégia nova. Agora a gente precisa alcançar a estratégia de Deus. Muitas vezes, irmãos, a estratégia de Deus é absurda. Aos nossos olhos, é maluca. Imagina alguém chegar para você e dizer assim: vai ali no mar, pega um peixe, o peixe primeiro que você pegar, tira da boca dele uma moeda, vai lá e paga o imposto, por mim e por você. Hã? Jesus falou isso para Pedro. Pedro era pescador. Pedro sabe que peixe não engole moeda. Pedro sabia que engolir uma moeda da época, que estava valendo, que ninguém ia jogar moeda para peixe engolir. Pedro sabia que a estratégia era maluca, era doida. E ele ainda falou o primeiro, pastor Eudes, que subir. Ele não falou, vai pescando e vai olhando, vai cortando. O que você achar, quem sabe você acha. Não, ele disse o primeiro. O primeiro que abrir. Você vai pegar, vai abrir, vai pegar a moeda e vai pagar. A estratégia era absurdamente louca. Pedro não discutiu. Falou, se saiu da boca de Jesus é essa. Foi lá, pegou e pagou. Irmão querido, Deus tem a estratégia. Ela pode parecer que não funciona, ela pode parecer absurda, mas eu quero dizer uma coisa para você: guarda no seu coração, as estratégias de Deus, mesmo que pareça irracional e absurda, elas nunca falham, elas funcionam sempre. Sempre. E se você colocar em prática a estratégia de Deus, você vai ver isso. Agora, eu quero que você guarde uma coisa, e nessa manhã terminando. As estratégias de Deus exigem de nós 4 coisas. Primeiro, dependência de Deus. Se você não depender de Deus, nunca você vai ter estratégia dele. Por quê? Você não precisa. Se você não ora, não busca, você não precisa de estratégia. Você já tem. Então eu já sei o que fazer, pastor, eu vou fazer. Eu não preciso de estratégia. Para quê? Eu já sei o que fazer. Então, estratégia só tem quem tem busca. É dependência. Segundo, o que eu preciso para ter estratégia? Confiar na estratégia de Deus. Vai funcionar. Deus deu a estratégia para Davi. Pega lá no rio. Quantas pedras? 5. Senhor, mas será que vai dar certo? O cara tem quase 3 metros de altura. E mais, ele é um tanque de guerra. Ele vem com a lança, que só a lança dele pesa 90 quilos. Só a lança do cara. Pergunta o irmão do lado, quantos quilos você pesa? Pergunta o irmão, quantos quilos você pesa? Pergunta o irmão aí. Provavelmente a maioria aqui pesa menos de 90 quilos, como o pastor. Né? Agora fala para o irmão aí do lado, olha, a lança dele era muito mais pesada do que você. A lança do cara. Mas ele tinha um escudeiro que ia na frente. Porque o gigante Golias não era besta, não. Ele não lutava assim de peito aberto, não. Conquanto ele vestisse a roupa para a guerra, totalmente paramentado, com defesas para a área aqui da frente, com um capacete enorme, etc. Conquanto ele se paramentasse para a guerra, ele botava um escudeiro na frente. O que era o escudeiro?
Era o cara que ia com um escudo enorme na frente dele para livrar ele de qualquer coisa que fosse atirado contra ele, irmãos. Qualquer lança, qualquer coisa. Então o cara ainda tinha uma lança na mão, era forte, era grande, estava totalmente armado, tinha um escudeiro na frente. E aí? Como é que vence um cara desse? Aí Deus fala, pega 5 pedras. Senhor, não vai dar. 5 pedras para enfrentar esse monte de coisa aí, não dá. Deus pega 5 pedras. E Deus falou para ele assim, é na primeira. Você vai atirar a primeira pedra. Foi com a primeira. E o pior, que ainda tinha mais 4. Você sabe por que tinha mais 4? Porque Golias tinha 4 irmãos. E se pintasse os 4 lá para defender, tinha uma pedra para cada um. Só que quem direciona a pedra é quem? É Deus, irmãos. A pedra derrubou uma máquina de guerra. Botou ela no chão. E foi com a espada de Golias que Davi cortou a cabeça dele. Não foi com a espada dele, não. Porque Deus não falou para ele levar a espada, Deus falou para levar as 4 pedras. Só isso. A estratégia de Deus pode parecer absurda, mas ela funciona. Aí Deus diz para esse homem, você vai enfrentar 130 mil pessoas, só com cântaros, tochas acesas, e você, só isso, cântaros vazios, tochas acesas, e você vai subir sem nenhuma arma a montanha, e você vai gritar meu nome, pelo Senhor e por Gideão, pelo Senhor e por Gideão. Você não vai enfrentar esse exército com armas, só com tochas acesas e com cântaros vazios, e com grito. E agora? E outra coisa, você vai enfrentar 130 mil, mas você só vai com 300. Não, Senhor, não vai dar 300 pessoas para enfrentar 130 mil. Eu queria pedir os matemáticos para me ajudar, dá quanto aí? A proporção, qual é a proporção? Os matemáticos me ajudem. Nem eles conseguem pesquisar na hora. Porque a proporção é maluca, irmãos. É doida. 130 mil para 300? Não dá. Sem armas? É. Com um cântaro vazio? É. E com a tocha na mão? É. Ah, Senhor. Não tem a mínima, pois é isso que eu quero. E o pior, vocês vão subir a montanha e vocês vão ficar lá em cima. E vocês vão gritar de lá. Quer dizer, vocês vão ser alvo fácil, porque vocês vão estar com a tocha acesa, todo mundo vai enxergar vocês com a tocha acesa, dá para matar todo mundo com flecha de lá. Daria para matar, porque vocês são alvo. Vocês estão sendo vistos. Gideão fez tudo que Deus falou. E a Bíblia diz que Deus confundiu o exército midianitas, e eles se mataram um ao outro. E Gideão não botou a mão em um soldado inimigo. Nem o exército dele. Nenhum. Irmão querido, a estratégia de Deus não falha. Ela não falha. Porque a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? Eu quero finalizar perguntando, o que é que o inimigo está roubando de você? De Israel ele roubava tudo, menos na casa de Gideão. Porque quem prevalecia na casa de Gideão não era o diabo, era Deus. Porque ele perseverou, ele agiu com coragem e ele disse, o inimigo não vai levar minha colheita. Quero fazer uma pergunta. Você já descobriu qual é o problema que está envolvendo você? Lá em Israel, o problema era o abandono de Deus. Não era o ataque do diabo, não. Era o abandono. Quando abandona Deus, o flanco fica aberto. A brecha abre. Aí, as trevas avançam. Terceiro, você reconhece suas limitações diante de Deus? A ponto de dizer, Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Deus, eu não tenho condições, mas o Senhor tem. Quarto, o que precisa ser destruído na sua casa para que o altar de Deus seja edificado? Quais são os Baais que estão lá? Qual é o Baal que está lá que precisa ser derrubado por você? Não é pelo outro, não. Não é dizer vai, não. Eu vou fazer isso. Qual é o Baal que precisa ser quebrado lá? Tem que postar ele e construir o altar de Deus. E o último, você está colocando em prática a estratégia de Deus? Se você colocar, meu amado, não há como o inimigo prevalecer na sua vida. Você vai prevalecer. Você crê nisso? Então quero convidar você para curvar a sua cabeça aí agora.
onde você está. Deus quer que o teu povo prevaleça. Lá dizia que Midian prevalecia contra Israel, mas na história de Gideão, dizia que Gideão prevaleceu contra o inimigo. Gideão prevaleceu, porque ele não aceitou a decretação do fracasso na sua vida. Ele não aceitou que as trevas triunfassem sobre ele. Ele não aceitou que o inimigo colocasse as mãos sobre a sua casa. Ele derruba o altar a Baal. Ele se quebranta diante de Deus. Ele abraça a estratégia de Deus e ele se torna vitorioso. Quem sabe nessa manhã você precisa também dizer: Deus, eu preciso fazer o mesmo que Gideão. Deus, eu sinto que eu não estou prevalecendo, mas eu quero te pedir nessa manhã: tem misericórdia de mim, olha para mim, Senhor. O Senhor vê em mim coisas que eu não vejo, como o Senhor viu em Gideão. E eu quero dizer: Deus, eu quero prevalecer, mas eu em mim mesmo não tenho forças, mas no Senhor eu posso todas as coisas. E eu quero colocar a minha vida nas suas mãos nessa manhã. Deus, eu quero, eu preciso e eu desejo nessa manhã buscar ao Senhor de todo o meu coração. Perdoa, Senhor, as minhas faltas, perdoa a minha falta de fé, perdoa, Senhor, a minha falta de entusiasmo, perdoa a minha falta de alegria. Senhor, tem misericórdia de mim, estende a tua mão sobre mim. Você deseja isso, querido? Se deseja prevalecer no nome do Senhor, como Gideão prevaleceu, eu convido você para se colocar em pé agora em nome de Jesus. Onde você estiver, eu não quero ficar assistindo o mal prevalecer. Eu vou prevalecer. E eu vou prevalecer em nome de Jesus. Eu vou prevalecer porque o poder de Deus vai ser derramado sobre a minha vida. Eu vou prevalecer porque eu confio nas promessas do Senhor. Eu vou prevalecer porque eu vou adotar as estratégias de Deus. Eu vou prevalecer porque eu vou me quebrantar diante do Senhor. É por Ele, é por causa da graça dEle, é por causa da misericórdia dEle que eu vou prevalecer. Então coloque-se de pé agora diante do Senhor, se você deseja isso. Eu quero orar com você nessa manhã, clamando a bênção e a vitória de Deus sobre o seu coração. Vamos orar? Pai querido, o povo se coloca de pé agora. Aqui estão os Gideões nessa manhã. O Senhor olha para eles e vê que há neles sim condições para que eles prevaleçam diante das dificuldades, diante da opressão maligna, diante dos ataques, diante das lutas, das faltas, diante da escassez da vida. Pai, o Senhor olha para eles como olhou para Gideão e diz: vai nessa tua força, porque há força quando nós confiamos em Ti. Deus, ajuda para que eles possam em Ti se fortalecerem agora, e que eles possam, Senhor, vencer todas as dificuldades que estão diante deles. Ajuda-os a localizar onde estão as suas falhas, suas dificuldades, para que elas possam ser curadas, restauradas pelo Senhor nessa manhã. Ajuda-os a derrubar em seus lares tudo aquilo que é contrário à tua vontade, e estabelecer lá um altar de gratidão e de derramamento diante do teu altar. Deus, eu oro por eles, para que eles possam adotar as estratégias que o Senhor já tem preparado para eles. Ajuda-os nessa manhã a buscar todas as tuas estratégias, para que elas possam ser, Senhor, experienciadas por eles, e assim eles se tornem vencedores, como foi Gideão nas tuas mãos. Cuida deles, Senhor, derrama a tua graça, fortalece a sua fé. Eu oro, suplico agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.